Olá, eu sou a Juliana Garcia, esse é mais um episódio do PVA Entrevista, o podcast aqui de Primavera do Leste, cidade polo do agronegócio no Mato Grosso. Hoje eu estou recebendo aqui uma mulher que eu admiro muito, Etienne Brandão. Ela é advogada trabalhista, mãe de 2 meninos lindos e também é presidente da OAB, a primeira presidente da OAB mulher aqui de Primavera do Leste. Então hoje a gente vai falar sobre tudo o que envolve carreira, maternidade e o nosso universo feminino. Lembrando que se você não está inscrito ainda no nosso canal, clique aqui no sininho, se inscreva, ative o sininho também das notificações para ficar por dentro de tudo o que a gente tem preparado e trazido para vocês. Tudo bem, Etienne? Tudo bem, Ju? Bem-vinda, né? Muito obrigada, agradeço pela oportunidade de estar aqui. É uma honra, pessoalmente e institucionalmente, estar aqui à tua frente. O prazer é meu, né? A gente tava trocando figurinhas do dia, né? Meu filho, o seu filho estuda com a minha filha e eu, num desses encontros finais de férias aí, a gente vai trocar figurinha e eu te fiz o convite. E eu fiquei muito feliz da gente conseguir conciliar a data tão rápido, porque a agenda não é fácil ali, né, naquele momento. Então hoje a gente vai falar sobre tudo o que envolve essa carreira dentro do direito, mas principalmente dar um foco para essa presidente da OAB como mulher. Eu sempre falo que o PVA Entrevista, ele surgiu com uma intenção minha antes de falar sobre o nosso universo feminino. A minha ideia inicial era, vamos falar sobre as mulheres. Por conta da minha área de atuação no consultório, as lives, o fato de eu admirar muito mulheres à frente de muitos papéis, né, que a gente ocupa aqui. E aí depois isso foi trazendo outros conteúdos da cidade. Mas eu sempre adoro quando mulheres, principalmente mulheres engajadas, arrojadas, aparecem por aqui, né? Você é advogada há quanto tempo? Para quem não conhece a Etienne. Ju, eu me formei em 2000 e comecei a atuar em 2001. Então, nós já estamos aí com um período só de exercício de advocacia, 23 anos. Muito tempo, já com uma vida adulta já, né? É, uma vida adulta, já uma advocacia experimentada. Isso mesmo. Você sempre foi da área trabalhista ou você permeou por outras áreas ali? Sim, sempre fui da área trabalhista. Há mais de 15 anos agora advogando especificamente na advocacia empresarial. Preventiva, consultiva, e eu sou apaixonada pela advocacia trabalhista. Eu imagino. Como surgiu a questão de ser presidente, né? E aí vamos para quem não sabe, né? Eu ainda brinquei com você, né? A área do direito ela é muito ampla, né? O que faz uma presidente da OAB e qual é o peso da gente, a importância de você estar representando como mulher, né? Ocupando essa cadeira de presidência da OAB? O que o presidente da OAB faz? Ele faz a gestão da OAB. E não somente a gestão, mas também a representatividade dos colegas, né? É uma atividade que a gente fala que é uma política classista, então ali nós estamos como representantes daquela classe. E hoje, Ju, em Primavera do Leste, nós temos 600 advogados inscritos. Tudo isso? É um número muito interessante. E dentro desse número, mais interessante ainda, é apresentarmos uma estatística de que mais de 50% da composição desses inscritos é mulher. Isso me deixou mais feliz ainda. Sim, a advocacia feminina, ela tem crescido muito. E a advocacia, a gente para pensar de forma histórica, né? Quando quase ninguém tinha acesso ao ensino superior, o advogado ele era homem, né? Era uma profissão mais masculina, né? Isso ao longo do tempo, com o crescimento e a gente indo à frente de outras carreiras, porque mulher era professora, costureira, tinha aquelas atividades, e não num passado não muito distante, né, Sim, com certeza. Hoje os números apontam que a advocacia, a jovem advocacia, ela em seu maior número é feminina. Porém, quando nós vamos lá para colegas com inscrição de 15 anos, de 20 anos atrás, que é o meu caso, o número de advogados homens é muito maior. Então as mulheres elas vêm ocupando esse espaço como operadora do direito agora, nesses últimos 10 anos, com muito mais força. E que bom, né? Que bom, Por isso que o peso de ter você representando talvez seja maior ainda, né? É um desafio, Ju. É um desafio muito grande. Muito grande, porque aqui em Primavera do Leste, a nossa OAB foi instituída em fevereiro de 2001.
A época que... Você estava começando a atuar. Eu estava começando a atuar. Dr. João Manuel era o presidente. E nós temos aí mais de 20 anos de instituição da nossa ordem aqui, e durante todo esse período nós nunca tivemos uma presidência feminina. Todos os presidentes que se renovam a cada 3 anos foram homens. E aí agora, nesse último pleito, existia um clamor da classe para que nós tivéssemos uma representatividade feminina, né? Já que a OAB nunca tinha sido presidida por uma mulher. E aí veio um clamor, aí, inclusive dos meus antecessores, dos conselheiros da ordem, para que eu me candidatasse. Foi um desafio muito grande, né? Primeiro fiz uma consulta a Deus, depois fiz uma consulta à minha família, e era um clamor da classe, eu coloquei o meu nome à disposição e estamos aí já no último ano de mandato. 3 anos vai ser passando. Em algum momento você pensou em não aceitar essa posição? Pensando nessa questão do, olha, e aí vamos entrar nesse parâmetro do que é a nossa vida como mulher, né? Sim. Então, os homens, eu sempre falo que os homens, eles são estimulados, isso não é uma uma fala preconceituosa nem nada, mas o homem, ele é estimulado à coragem, né? Uhum. Então, ele é movido a desafios, né? Isso desde muito pequenininho. Nós somos sempre levados do tipo, mas será que é o momento? Será que é a hora? Será que é adequado? E a gente olhar para esses projetos enquanto mulher, né? E meu filho, você viaja muito como presidente da OAB, né? Então, quando você fala, eu consultei primeiro a Deus, depois a família, vem em algum momento tipo, eu vou faltar? Será que vai ser algum momento certo? Como é que fica o lado de mãe, de esposa, as tarefas, os afazeres ali que eu tenho responsabilidade afetiva? Isso te balançou em algum momento ou não? Muito, muito. Essa reflexão foi a primária ali, foi uma reflexão primária. Eu pensei muito no meu casamento, nos meus filhos e no quanto o meu lar, aquela estrutura precisava da minha presença para que funcionasse. E aí vieram todos aqueles conflitos... Que é de enlouquecer, né? Estarrecedores, Ju, vieram todos aqueles conflitos, mas também vem aquela força, porque a gente sabe que a gente consegue. Eu dei uma entrevista para uma revista o mês passado e eu disse que essa gestão tem sido feita com os meus joelhos. Então, assim, Deus tem sido muito misericordioso comigo, tem me ajudado a enfrentar todos esses desafios com muita parcimônia. E o principal de tudo não é o desafio que eu enfrento lá fora, é o meu desafio interno, porque existe uma culpa, né, Ju? Uma culpa muito grande, eu preciso ficar uma semana fora. Então, é uma semana ausente do meu esposo, uma semana ausente dos meus filhos, uma semana ausente do meu escritório, e aí as culpas começam. E como é que você lida com essas culpas hoje? Então, em 3 anos, tá acabando o mandato, né? Eu sempre falo que a gente passa por isso, sofre um turbilhão, 50% dos medos ficam só na nossa cabeça, que as coisas vão se ajeitando, a gente tem rede de apoio, a gente tem o apoio do parceiro, os filhos vão compreendendo também, e a gente percebe que todo aquele processo de ansiedade e culpa não precisava de tanta intensidade, porque vai dando certo, né, a maior parte das coisas. Você percebe hoje uma diferença de quando você teve o desafio e hoje você encerrando o mandato? Sim, sim, com Deu tudo certo. Deu tudo certo, foi maravilhoso, foi melhor do que eu esperava. Eu digo que durante esses 3 anos eu vivi os melhores momentos da minha vida, tendo vivido pelos piores. Uma doença da minha mãe, o falecimento do meu pai, e tudo isso me fez muito mais forte neste contexto. Então hoje... eu vi que vários daqueles conflitos eram extremamente internos, assim, que a gente conseguia administrar. E aquela famosa frase, né, Ju, cada escolha é uma renúncia. Sim. Eu sabia que eu não ia conseguir tudo, eu sabia que eu ia precisar ficar ausente, eu sabia que eu ia ter que fazer uma administração do meu lar de forma mais intensiva quando eu estivesse presencialmente em casa. E aquele sentimento de culpa, ele foi se acalmando dentro de mim, porque foi uma opção, e já que era aquela escolha, eu tinha que segui-la. E eu quero até saber se você sentiu isso ou não, porque eu sempre falo, dentro do consultório, existe sempre um sentimento nas minhas pacientes de
insuficiência, né? Então, mas aí para eu ser uma boa profissional, eu tô insuficiente nas outras partes. Eu sempre falo para elas que a pilastrinha, né, a vida, ela fica em cima de várias pilastrinhas. Muita coisa nos dá um prazer, maternidade nos dá prazer, ou a vida conjugal, mas o trabalho também nos dá prazer. E quando eu falo que o homem ele é criado para ter coragem, é porque parece que o homem exclusivamente na questão do trabalho ele pode tudo. Nós, se der tempo, né? Então eu sempre falo que nessa corridinha do sucesso, a gente está sempre pulando muito obstáculos, enquanto o homem tem uma linha reta, limpa, suave, tranquila para ele poder estar ali, né? Até que o homem ele vai trabalhar, mas ele não pensou na mochila da criança, se comprou a cola, a cartolina para a atividade da semana que vem na feira de ciência. Como é que você lida com essas cobranças e se esse sentimento de insuficiência esteve presente ou está presente em você quando você fala dessa questão da culpa? Esse sentimento de insuficiência esteve presente muito no início, e não só agora por conta da OAB, também para trabalhar, saindo para trabalhar, deixando os filhos em casa, levando um filho bebê de 7 dias para fazer uma audiência presencial, isso há 16 anos atrás. Então, eu sentia que às vezes eu não tinha capacidade de gerir tudo. Mas eu aprendi, Ju, que a gente não vai conseguir ser 100% em todos os momentos. Uma hora eu vou me doar 80% para a família e vou me doar 20% para o trabalho, uma hora eu vou me doar 20% para o trabalho e 80% para a família. E o importante é encontrar esse equilíbrio durante esse espaço de tempo, porque eu sou eu não consigo ser tudo ao mesmo tempo. Mesmo querendo, né? Mesmo querendo. E aí eu aprendi a, de fato, acalmar o meu coração. E a entender que eu não sou super mulher, né? Eu tenho aí inúmeras situações para digerir e eu preciso entender isso. Eu acho que depois que eu entendi isso, esse foi o primeiro passo para eu organizar isso internamente. Você já tem muito tempo de carreira, né? E hoje dentro da OAB tem uma representatividade muito grande. Você acha que ainda os homens cobram essa... porque eu sempre falo que tem um olhar mais pesado, né? Tipo, mas ela não vai poder estar presente. Mas trouxe o filho. Mas aí tem que sair mais cedo. Isso não só em você, mas todas as mulheres sofrem isso, né? E eu sempre falo, nós temos nós somos diferentes realmente. A gente vai engravidar, a gente tem cólica, a gente tem ciclo menstrual, hormônios. Mas isso não afeta a nossa capacidade intelectual ou profissional, mas nós somos julgadas e muitas vezes meio que criticadas, né, bem duramente por conta disso. Você acha que hoje você já conquistou esse espaço ou você ainda enfrenta um pouco de preconceito por ser mulher? Ju, o preconceito por ser mulher, eu acho que ele sempre vai existir, porque enfrentar esse preconceito não depende de mim, depende de quem tem o preconceito. Então depende do outro, e o outro é que precisa mudar. Não foi não foram 2 vezes que eu precisei estar em eventos, participar de eventos, e eu carreguei meus 2 filhos. Vocês ficam sentados aí, vai jogando que eu vou ali, só vou me reunir e já volto. E isso aconteceu, o pai estava na fazenda, não tinha com quem ficar, ocasionalmente, sabe? Já teve dia do meu filho estar no hospital, teve uma crise alérgica, foi para o hospital e eu ligar para minha irmã, vai para o hospital com ele está bem, está monitorado, e eu vou para uma reunião. Então, e aí os homens começam a olhar assim, mas você vai engravidar? Mas seus filhos são pequenos? Esse preconceito, ele existe sim. Ele existe, e pelo fato de ser mulher, a mulher, historicamente, ela teve a sua intelectualidade subjugada por conta desses afazeres de execução, né? A mulher, ela precisa ser executora por natureza. Então, esses afazeres de execução, ele subjugou muito a intelectualidade da mulher. E aquele lado planejador, o lado... esse lado de organizar as coisas, ele ficou um pouco mais de lado, porque os homens planejavam, eles pensavam e a mulher executava. Sim. E agora tem sido diferente. A gente tem batalhado para ser diferente, né? Que eu falo que tem uma estrutura e ainda
E aí eu sempre falo, eu já escutei isso, né? Então eu levo o nome de atrevida de vez em quando, né? E a pessoa incomoda, muito questionadora. Ah, você não deveria falar tão claramente sobre como você pensa. E é muito engraçado porque eu sempre falo, formar uma opinião é tão difícil, né? As pessoas querem que você seja uma pessoa segura, mas elas não dão conta de lidar com você de forma segura. Porque ainda fica esse pensamento, né? Então, assim, é meio que incoerente algumas coisas, o que desejam e o que realmente dão conta. E dentro do direito, a profissão, ela é uma profissão extremamente provocativa também, sim, né? De enfrentamento. O tempo todo, a gente né? precisa estar no combate. Sim. Né? Muitas vezes. Em que pese eu ser uma advogada extremamente consensual, eu procuro muito a mediação, a conciliação, mas o combate ele é necessário quando essa via for impossibilitada. Então a gente precisa ter uma postura combatente. E uma mulher que vai ao combate, ela vai sofrer muito mais. E quando a gente vai para o combate, Ju, eu digo que a gente tem que se esforçar 10 vezes mais que o homem. Sim. Pelo simples fato de ser mulher. Eu falo que é o provar, a gente precisa provar a capacidade, enquanto o homem naturalmente já fala assim, tá bom, mas ele consegue, né? Essa que é a diferença, sim, né? Sim. E é muito engraçado porque aí, vou puxar esse gancho que você falou sobre o combate, porque geralmente o ataque velado a as mulheres, né? Geralmente eles veem assim, mas também só podia ser mulher, né? Uhum. Mas deve estar cansada, deve estar estressada. Sabe TPM. Esse subjulgar, essa linha é muito tênue, né? Que eu falo que é do agressivo passivo. Não parece que é uma agressão, mas é uma agressão, né? Ju, e é tão incrível, esses 2 anos, eles foram assim uma virada de chave na minha mente, como existiam coisas que antes eu não percebia e agora eu percebo, esses afrontas velados, esses ataques, eles acontecem assim diariamente. Só que eu aprendi uma coisa, um copo de veneno só é veneno se eu tomar. Se eu não tomar, não é veneno. Tá ali distante. E eu aprendi muito a entender que aquilo é sobre a pessoa, não é em relação a mim. E deixar que a pessoa resolva aqueles lixos dela e que aquilo não me pertence. Então, graças a Deus, depois que eu consegui sair dessa situação e me colocar mais entendendo que algumas coisas não são minhas e a maioria não é. Sim. O que é meu, cabe a mim resolver. O que é da pessoa... Então, assim, essas piadinhas. Vai conseguir estacionar? Você vai tirar daí? Você vai viajar sozinho? E se o pneu furar? Você tá chata hoje, a gente tá com TPM. Eu faço a linguagem da vaca, sabe? Eu vi um dia o Leandro Carnal falando isso. E vou me afastando, sabe? Eu sempre falo que a gente não precisa convencer o outro, mostrar que o outro tá errado, né? Porque às vezes a gente acaba... Eu sempre falo isso para minhas pacientes, né? Qual a tua responsabilidade na situação que você permite, né? Nós não vamos mudar o mundo, a gente vai levar uns 3 ou 4 séculos pela frente ainda, não vai ser esse século, nós não vamos estar aqui ainda para mudar essa situação. Só que a gente precisa ir fazendo, né? E eu acho muito importante você estar hoje à frente da OAB, porque eu sempre falo, as pessoas... Quem muda o mundo é quem incomoda, né? Se você for para pensar, a gente estava falando, gente, imagina antigamente, né? Alguém olha e fala, nossa, uma luz no céu. Né? Que raio é esse? É uma energia... vou produzir energia elétrica. Essa é uma mente inquietante. Todo mundo fez mudança no mundo, né? Que trouxe uma revolução para a nossa humanidade. Foram pessoas inquietas e que, de certa forma, incomodaram, porque fizeram pensar diferente. As mulheres, a gente tem grandes mulheres aí. Alguém queimou sutiã em praça pública uma vez, sim. Alguém teve que tirar o corselet e vestir calça para provar que era capaz, alguém teve que sair de casa, e eu sempre falo que o pós-guerra é um divisor de águas, né? Porque quando os homens morreram e as mulheres tiveram que sair de casa para ocupar lugares, para poder trabalhar e sustentar os filhos, foi aí que começou a nossa grande revolução, né? Sim. Então, as pessoas não entendem muito culturalmente dessa história. E aí eu sempre falo isso, não é sobre radicalismo, que as pessoas falam, você é feminista, não levanta essa bandeira, não é sobre isso. É sobre ter uma igualdade, da gente poder fazer o que a gente faz hoje sem perceber. Porque se a gente usa calça jeans, se a gente vota, se a gente pode divorciar, se a gente tem leis hoje que nos protegem de agressão, de violência, de estupro, de N, se a gente pode sair para cá em casa e deixar um filho na creche, a gente pode colocar um DIU, fazer uma laqueadura. Isso está dentro dessas mulheres lá atrás, que foram extremamente radicais,
que não podiam se divorciar até pouco tempo, né? A lei do divórcio, 1980 e alguns quebradinhos, que foi aprovado o divórcio. Super recente. Super recente. As minhas pacientes, muitas vezes, quando eu abordo isso, elas não ligam a esse fato, porque é uma geração que perdeu muito desse contexto histórico, né? Então não é sobre radicalismo, não é sobre brigar, não é sobre não querer que os homens tenham, não é nada sobre isso. É sobre a gente poder ocupar um lugar leve, sem precisar provar que a gente pode ocupar esse lugar, né? Ju, e você tocou num assunto muito interessante, porque todas as vezes que nós precisamos levantar uma bandeira, por exemplo, essa questão de gênero, homem e mulher, eu sou muito contra esse radicalismo, e é exatamente isso que você fala, não é sobre esse radicalismo, não são essas bandeiras extremistas, porque antes de sermos homens e mulheres, antes de sermos distinguidos por um gênero, somos seres humanos, e nós precisamos de respeito, nós precisamos de compaixão, nós precisamos de empatia. Então, para eu me posicionar enquanto uma mulher, eu não preciso oprimir a figura masculina. De forma nenhuma. Muito pelo contrário. Eu, enaltecendo a figura masculina do meu lado, eu tenho uma força que soma comigo e que juntos nós podemos fazer algo muito extraordinário. Então, não é porque eu tenho pele negra que para eu me posicionar eu vou ter que falar do branco. Não, as pessoas estão muito ligadas a bandeiras, esquecendo que por trás desse gênero, dessa pele, dessa orientação sexual, dessa orientação filosófica, existe um ser humano. Então a gente precisa enxergar além. Então, e é isso. Para eu me posicionar, eu não preciso deprimir alguém. E eu sempre falo isso, o ataque muitas vezes ele é uma forma, o ataque à mulher negra, e aí piora tudo, né? Porque se é mulher, se é independente, se é negra, se é mãe, se for divorciada, então acabou, né? É o pacote completo para as críticas e para o preconceito. Muitas vezes essa masculinidade ela tá muito frágil, você não precisa se defender, não tô te atacando, não tô falando que você é menos ou que eu sou mais, só que a gente pode andar numa igualdade. Então eu sempre falo, aquele que grita, aquele que tem um preconceito, aquele que vai pra violência, ele não tem um argumento, né? Ele tem uma atitude muito imperativa e que é muito ruim, porque conversando tudo. E aí eu sempre falo isso, eu admiro muito a área do direito, porque eu sempre falo assim, dá pra gente brigar de forma muito elegante, né? Eu acho chiquérrimo os advogados, né? Poderem entrar num combate, poderem estar dentro de uma audiência, sair. E eu acho que os advogados, eu acho que vocês é a classe que mais sabe lidar nessa postura enquanto profissionais, distinguir o que é ali dentro eu defendendo meu cliente, o que é ali fora a gente parceiro, né? Eu vejo outras áreas muito melindrosas, com muita disputa. Os advogados entram, fazem uma audiência, se pegam ali, mas saem no corredor, obrigado doutor, obrigado, vamos conversar. Daqui a pouco talvez trabalhando de novo em alguma outra área, né? E muitas vezes fazendo um happy hour, muitas vezes jantam junto naquele dia. Isso é uma impressão de quem não é advogado, no meu caso, ou realmente isso acontece? Isso acontece, Ju. Eu tenho advogados que são amigos e irmãos, e que estão sentados em lados opostos. Numa sala de audiência. Ali eu estou defendendo o direito. E quando nós vamos defender o direito, nós precisamos defender o direito, né? Observando a ética, os deveres, as prerrogativas profissionais. E aí a gente precisa tirar a pessoalidade, o amor, a paixão e as emoções, porque senão a gente não trabalha. Principalmente numa cidade pequena como Primavera. Eu já ia perguntar isso, quais os desafios que você, como presidente da OAB, numa cidade, e aí vamos pensar, né, Primavera, o IBGE não chegou num consenso, né, a gente fala que a gente tem 90 mil, 70 mil, tem algumas pessoas que falam que a gente já tem 100 mil habitantes aqui, mas é uma cidade daí para baixo, né? Quais são os desafios que você enfrenta como presidente da OAB aqui? É diferente em outras cidades que você já percorreu o estado ou não? Hoje no Mato Grosso nós temos 29 subseções. Nós temos subseção como Poxoréu, por exemplo, que tem, salvo engano, 40 advogados. Nossa, bastante também. Não me recordo, mas deve ser isso. Nós temos como Nova Chavantina, que tem 30, e nós temos Primavera, que tem 600, e temos Várzea Grande, que tem quase 3 vezes mais. Então, hoje eu acredito que nós não somos considerados uma subseção pequena, uma cidade pequena.
E Primavera do Leste, Ju, apesar de sermos uma cidade pequena, com um número de habitantes reduzido, né? Aí em média 80 mil, nós temos, é uma cidade muito transitória, então a gente não conhece muitas pessoas, a gente vê todo dia uma pessoa diferente, né? E eu acho que não muda muito. Os desafios são praticamente os mesmos, independente da quantidade de profissionais. Os mesmos. A OAB está sempre muito à frente de alguns eventos sociais, né? Sempre como apoiadora, sempre promovendo alguns eventos ali também. Vocês têm, dentro da OAB tem a Sala da Mulher, né? É dentro da OAB que fica a Sala da Mulher? A Sala da Mulher é na Câmara Municipal. Na Câmara Municipal, mas tem uma participação da OAB. Sim, nós temos, porque existe a rede de enfrentamento à violência doméstica que é do município. E aí essa rede de enfrentamento, ela tem vários assentos. Então, a Sala da Mulher faz parte da rede de enfrentamento, o Ministério Público, a Polícia Militar, a OAB, hoje a Comissão da Mulher Advogada, que é presidida pela doutora Larissa Rosa, ela ocupa o assento dentro da rede de enfrentamento. Isso também é muito importante. Muito importante, muito importante. A OAB tem assentos importantes em conselhos no município. Nós temos o CODEPRI, o Conselho de Desenvolvimento de Primavera do Leste, nós temos a própria rede de enfrentamento, nós temos a Junta Administrativa de Recursos e Infrações no município. Então, a OAB sempre está presente. Ainda não, ela faz uma diferença nessas questões sociais, então, não é somente não é diferente do meu conselho, né? O meu conselho é para redigir ali a minha profissão e pronto. A OAB vocês precisam da OAB, da ordem, né? Para vocês poderem, senão a gente sabe a tão temida prova da OAB, como é que é, né? Mas ela não se restringe somente a organizar, na verdade, o que diz respeito a vocês como profissionais. Ela é atuante, né, em várias posições sociais aí, né? Extremamente atuante, né? O papel principal é a defesa das prerrogativas profissionais, a defesa e a representatividade da classe. Porém, nós temos um fim social e eu trouxe para a OAB, junto com a nossa diretoria, esse olhar externo, porque eu acho que não justificaria nós ficarmos ali dentro daquela estrutura, sabendo o poder que temos quando nos unimos a outras instituições. Então, o que a gente trouxe muito forte também nessa gestão? A participação em eventos com finalidade social. Um olhar cauteloso para o próximo. Aí a gente tem realizado eventos e destinado parte da renda arrecadada nesses eventos para instituições determinadas. Isso não acontecia antes de você ser presidente da OAB? É um diferencial, você acha que por ser esse lado mais maternal de nós enquanto mulheres, de ver a questão mais do outro ali? A gente sempre fazia eventos em outras, mas eu não me recordo de nenhum destinado especificamente. Porém, a última gestão, que foi inclusive encabeçada pelo Dr. Darley, eles fizeram muitas ações sociais por conta do Covid. Aí coincidiu com a pandemia e eles fizeram muita arrecadação de cesta, ajudaram muito. E eu tenho isso no meu coração, Ju. Nós somos muito privilegiados, muito privilegiados enquanto seres humanos, né? E o que nós pudermos fazer para diminuir as dores do mundo, a gente precisa fazer. As dores do mundo, elas me afetam muito. Te impactam, né? Muito, 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 muito. Uma criança doente, um idoso sofrendo, uma mulher que sofre violência, eu sofro com as dores do mundo. E se nós estamos num espaço de poder e temos condição de fazer a diferença, nós precisamos fazer a diferença. Favorecer ali, né? Favorecer, isso. Eu sempre falo que é engraçado a vida. Eu nunca pensei em trabalhar com violência doméstica, nem com luto, nem com trauma. Tudo aquilo que eu não queria trabalhar quando eu pensava na minha formação, na minha faculdade, parece que Deus olha para você e fala: não, você não queria, então eu vou te colocar aqui, peraí, né? E eu acabei tendo ampla experiência porque os pacientes foram chegando, os casos me escolheram de alguma forma ali e eu fui me especializando nisso. Quando você fala que a vida impacta, eu costumo dizer que profissionalmente às vezes a gente sai da teoria para a prática, né?
Então, eu te conheço, né? Eu tive o privilégio de ser psicóloga da sua mãe. E aí eu vou explorar um pouquinho isso aqui, porque eu sei que você vem de um lar cristão, que você tem valores muito bem enraizados em você. Sei que você foi criada e a sua mãe, para quem conhece a sua mãe, sabe o quanto ela é uma pessoa que... É essa gentileza em pessoa, né? Uhum. E essa coisa que você fala talvez tenha vindo da tua família. Eu queria que você falasse um pouquinho. Porque também ter um lar assim estruturadinho, né, poder passar algumas coisas, não é um lar perfeito, né, mas é um privilégio a gente muito ter grande. Referências paternas e maternas muito claras. E a tua mãe eu sei que é uma referência como mulher muito forte para você e que nesses últimos anos também de pandemia e da perca do seu pai, vocês enfrentaram coisas aí paralela a tudo isso que foram seus desafios dentro da OAB, dentro do seu trabalho, né? E isso nos faz crescer, Ju, de forma absurda. Porque quando a gente enfrenta o luto, a gente vê a finitude da vida. Porque a gente vive como se a gente fosse viver eternamente aqui. E o luto, ele nos propicia enxergar a vida com mais urgência. É agora. Não dá tempo. Não dá tempo, é agora. E aí, quando você fala de estrutura, né, familiar, eu não tive o lar perfeito, mas eu tive o melhor lar que eu podia ter, extremamente estruturado, com meu pai e minha mãe com um casamento maravilhoso, dedicados ali e nos entregaram um patrimônio pesadíssimo que é a educação. Foi um patrimônio assim que eles entregaram a mim e as minhas irmãs, que isso é indissolúvel. Então eles se preocuparam em deixar para nós o melhor, o que ninguém vai nos tirar, o que nós podemos partilhar sem sentir falta. E isso é maravilhoso. E aí eu venho de um lar estruturado, com uma estrutura familiar ali, sistêmica, pai, a mãe, as irmãs, e dentro desse lar, um lar cristão. É um privilégio para nós, para mim pelo menos foi um privilégio poder conhecer a Cristo através da minha família, da minha estrutura e ter uma mudança assim, de perspectiva dessa finitude. Então, quando você fala da minha mãe, ela trouxe para nós essa herança espiritual e que nós seguimos em casa, eu e as minhas irmãs, e hoje o meu esposo, os nossos filhos. E isso é o que nós temos de mais valioso. Sua mãe, eu sempre falo que todo paciente que passa por mim leva um pouco e deixa um pouco, né? E eu tenho a sorte da maioria dos meus pacientes, graças a Deus, deixar muita coisa para agregar, né? Mas eu lembro de receber a tua mãe e ter aquela figura assim, realmente, a gentileza em pessoa, né? Então, assim, a fala dela, a sabedoria para lidar com as coisas, se permitir os desafios, porque não é fácil mesmo, né? Em meio à pandemia a gente perdeu muitas pessoas. E eu sempre falo das percas secundárias, um luto, ele não traz só o desapego daquela pessoa que a gente ama, né? É tudo. Então é o que a gente não vai mais ser junto daquela pessoa, sim. São os sonhos interrompidos, é o plano do dia depois, né? Que é o que você falou, não tem amanhã. Então a gente dorme de um jeito, a gente acorda de outro e a gente precisa entender e eu falo que tudo que a gente vive, as pessoas falam, mas aí você fala de luto quando os meus pacientes vêm, porque tudo é um processo de luto. Né? Os filhos crescendo, a gente vivencia luto deles, pititiquinho, né? Uma mudança de carreira é um processo de luto, um divórcio é um processo de luto. Por quê? Porque morre uma parte nossa, né? E aí perder o pai ou perder a mãe é perder a origem neste mundo. Então, aí a partir daqui sou eu, né? Então, a gente precisa começar a entender. Eu falo muito da sua mãe nesse sentido, porque a gente nunca está preparado para isso. A gente muitas vezes se prepara até para a nossa falta, mas nunca para a falta daqueles que a gente ama, né? Então, e essa ilusão, né? E dentro do direito, querendo ou não, vocês lidam com essas perdas também diariamente ali, né? Porque mistura muito, né? Entre a história dos seus clientes, a história dos problemas sociais, esses envolvimentos dessas campanhas, as histórias. Nós não estamos sozinhos nesse mundo, a vida nos impacta. Se não te impactar, você tem um problema. De alguma forma, né? O problema está em você. Exatamente. Né? E aí eu sempre falo que o mal existe ali, né? Os transtornos mentais, as doenças. Tem pessoa muito má nesse mundo. E aí, se a vida não te impactar de alguma forma com essa gentileza ou com as dores do mundo, a gente precisa repensar o que a gente é como ser humano aqui, né? Na presidência da OAB, esse foi um olhar que eu precisei trazer, que eu quis trazer, porque
eu não queria estar ali abdicando de tantas coisas, Ju, como abdicando do meu casamento, do tempo de qualidade com meu esposo, do tempo com os meus filhos, do tempo dentro da minha igreja, do tempo no meu escritório, para fazer mais do mesmo. Sim. Eu pensei, eu estou pronta, mas eu preciso fazer a diferença, eu preciso deixar um legado de transformação, porque eu não vou sair da minha casa para não fazer diferença para ninguém. Sim. Né? E aí, graças a Deus, isso aconteceu. Nós pudemos, eu tive uma experiência incrível na OAB, e eu acho que foi a maior experiência que a gente teve. Nós tivemos o Dia da Criança, e aí as comissões temáticas, que são várias comissões de temas diferentes que nós temos dentro da ordem. A gente se reuniu e decidiu, vamos fazer um Dia das Crianças? Vamos fazer para a PAI? Vamos fazer para a PAI. E aí nós levamos os alunos do período matutino e vespertino, que somam aí, eu acho que quase 130, para dentro da UAB e fizemos o Dia da Alegria. E nós passamos ali um dia com eles no período integral. E todo mundo perguntava o objetivo, a gente precisa saber o objetivo daquilo que a gente vai fazer para a gente saber se a gente vai alcançar ou não. E nós tínhamos inúmeros objetivos. E no fim do dia eu fui fazer uma reflexão sobre esses objetivos. E eu vi que eu fui alcançada muito mais do que eu fiz pelo que fizeram por mim. Então, assim, é o que você falou, as pessoas têm essa troca, os pacientes deixam com você e você leva deles. Esse dia foi um divisor de águas para mim, porque eu tive um olhar muito mais atento pelo que nós vivemos, inclusive dentro da nossa casa, que eu tenho uma irmã que é PCD e é gêmea comigo. E eu fiquei encantada com o que aquilo transformou. Transformou meu olhar, transformou o olhar de outras pessoas que estavam ali. Então, a gente às vezes sai muito mais ajudado. Sim. Esse dia, para mim, foi muito impactou, marcante, né? muito. E o modo como nós estamos vivendo agora, atualmente, é um modo estranho, né? Porque a gente tem perdido essa habilidade social. Né, esse tempo de vamos sentar, vamos conversar, vamos saber quem que é a criança, qual que é a história por trás da vida daquela criança, porque todo mundo tem uma história, né? Quando eu falei que eu queria fazer o podcast, eu falei, gente, eu preciso contar a história, eu preciso trazer para fora, isso não é só dentro do meu consultório, né? Sim. Porque todo mundo tem uma história por trás de alguma coisa, né? E às vezes as pessoas falam assim, nossa, não imaginava. Então quando você começa a conversar, aquele pré-julgamento que as pessoas têm nossa, não imaginava que você passa por isso, não imaginei que você passou por isso, nossa, não imaginei a gestação. Então, se a gente parar para escutar um pouquinho, a vida vai nos impactar. O problema é que a gente está sempre correndo, né? Então, de 2000 para cá, ninguém mais tem tempo para entender. Aí eu vou pegar o gancho que você falou, de entender que aquela pessoa é um ser humano, com falhas, né? E eu falo que a gente tem aprendido... Eu tenho aprendido muito a abraçar a minha história. Eu sei todos os meus defeitos, todos. Mas eu quero melhorar muito todos eles, mas eu tenho que aprender primeiro a abraçar eles, porque eles são sequência de outras coisas, né? Nada na minha vida foi por acaso, então eu falo que às vezes a gente precisa, passado faz parte de quem somos, né? Então talvez hoje você está numa posição da OAB até por conta desses 20 anos que te impactaram, né? Ser mãe, casar, com a vida conjugal que é sempre uma batalha, pais envelhecendo, pandemia... Não tem como falar que a gente não se torna reflexo dessa história, né? Porque quando a gente é jovem, a gente é muito egoísta, né? A gente não quer, né? A juventude tem essa impetuosidade, né? Essa imaturidade, né? E a gente vai envelhecendo, eu falo que envelhecer é uma bênção, porque a gente desacelera, né? Até para entender que tá bom, né? Não quero brigar. Eu falo que eu já fui muito boa de briga, agora eu vou adotar a vaca, né? Que eu não fazia ela, mas eu tô muito boa em não ser bom de briga. Eu não quero ser boa de briga mais, eu quero, ok, você fala pra mim que 2 mais 2 é 6, vai ser 6, e eu vou seguir por ali, porque não quero te convencer de mais nada. E eu acho que isso é só com a maturidade, e maturidade não é sobre idade cronológica, né? Mas com toda certeza você tem um legado grande aí de coisas que a vida te impactou para você deixar esse legado na OAB agora, né? Fazer tão diferença aí nessa é porque é uma curta passagem, só 3 anos, né? Sim. Mas impacta muita coisa já, né? Sim, eu vou ali, eu vou fazer, são 3 anos, mas enquanto eu estiver ali, eu vou fazer o meu melhor, eu vou entregar o meu melhor e eu preciso ser relevante na vida das pessoas de alguma forma.
Sim. Porque eu não vou desperdiçar o meu tempo em prol da irrelevância. À toa. Né? À toa. Então, eu me cobrei muito isso, me posicionei muito para isso, me coloquei muito numa situação de empatia, porque se você não tiver empatia no limite certo, você... Então, a empatia no limite certo... Então, pra não ficar boba, né? Virar a boba ali da situação, né? Exatamente, exatamente. E aí, essa empatia na medida certa, ela faz diferença também para você fazer a diferença para os outros, né? Sim. Toda hora que você vai chegar numa pessoa, que você vai tocar uma pessoa, ela tem um histórico que aconteceu nos últimos milésimos de segundo que você não sabe. Sim. Então, a gente precisa ter um pouco de calma. Hoje, dentro da OAB, você é a presidente, mas existe uma equipe junto com você? Não sei se pode ser uma equipe, sim. né? Existe a presidência da OAB, hoje eu estou como presidente, e nós temos uma diretoria. Uma diretoria composta por 6, né? Então, eu como presidente, Dr. Renato Sintra, vice-presidente, doutora Luciana Lázari, tesoureira, doutora Miriam Carla, secretária, doutor Felipe Peixoto, secretário adjunto, e doutor Caio Manuel, que é o nosso delegado da Caixa de Assistência. Então, nós temos esse grupo que trabalha junto. Eu não sou presidente da OAB sozinha. Essa equipe ela é sensacional, Ju. Uma equipe que está ali entregando o que ela tem de melhor para fazer a diferença para a nossa classe. E aí, junto a essa diretoria, nós temos as comissões temáticas. Temos a Comissão da Mulher Advogada, temos a Comissão do Agronegócio, temos a Comissão do Direito Consumidor, do Direito do Trabalho, da Jovem Advocacia, do Direito Previdenciário. Então, todas as demandas que existem específicas a um tema, a gente convoca essa comissão para nos auxiliar a resolver algumas coisas determinantes para esses temas. E nós temos hoje a OAB, o nosso prédio é bem grande, não sei se você conhece, é um prédio bem grande. E um presidente me disse o seguinte, um ex-presidente: meu sonho é ver esse prédio com vida. E hoje eu acredito que seja um prédio que tem mais vida em Primavera do Leste. É um prédio extremamente movimentado, é um prédio que está lá para servir a advocacia. Muitas vezes conseguimos fazer algumas coisas pela comunidade também ali dentro. Então, e nós trouxemos para a OAB muitos advogados, muitas advogadas. Nós temos hoje muitas pessoas ali trabalhando. Às vezes as pessoas falam, ai, Tchene, a sua presidência é um sucesso. Não, essa gestão é um sucesso por conta de que estamos muitos carregando o piano. Todo mundo dividindo ali, né? Todo mundo. As pessoas têm prazer de estar ali dentro conosco. E isso tem sido, assim, algo extremamente importante. Porque muitas pessoas falam para mim, você vai ver, comissão temática não funciona. Você vai ver, fazer evento é dificílimo, não dá dinheiro. Você vai ver. A OAB só toma tempo da gente. Banho de água fria, todo mundo todos tá pronto, os dias. né? E eu fiquei muito feliz por esses banhos de água fria, porque cada vez que uma pessoa falava para mim que eu não ia dar conta de fazer aquilo, eu tomava aquilo como um desafio e falava, não, eu vou dar conta. E a união dessa equipe que nós temos de diretoria, de comissões, fez com que nós dessemos conta, porque daí não fui eu sozinha que dei conta, né? Fomos todos. Então, é incrível a união e o trabalho conjunto ali para fazer toda essa diferença. A disposição para poder fazer, né? Porque eu sempre, esse é o gostoso do grupo que funciona bem, né? Porque eu vou falar em particular da doutora Miriam, que eu adoro, já, né? Já é parceira, até vou convidar ela depois para voltar aqui. Ela foi uma das primeiras que topou, quando eu fui falar do PVA entrevista, já vou gravar, né, alguns pilotos, tanto é que assim, nossa, ela até merece um podcast muito lindo, porque o dela, a iluminação tava péssima, a gente tava fazendo teste de microfone, e a Miriam, ela sempre muito disposta. Tudo o que eu sempre chamei a Miriam para fazer, ela, vamos, é live, ela estava dentro, era palestra, ela estava dentro, foi o PVA entrevista, ela estava dentro. E a disposição dela é assim para tudo, em todos os lugares, né? E ela está na sua comissão aí, né? Na sua diretoria. A Miriam, ela era presidente da Comissão da Mulher na gestão anterior. Sim. Que foi quando eu conheci ela. Foi quando eu também a conheci. E nessa época,
ela me inspirava, aquele trabalho dela, aquela força dela ali dentro daquela comissão, quanto ela movimentava aquelas mulheres. Eu falava, gente, quero ser igual a Miriam. Ela é muito animada, né? E ela é muito competente. E aí, ela, de certa forma, ela é responsável por muita coisa que está acontecendo hoje. Por ter uma presidente mulher, sabe? Aquele olhar da advocacia feminina, da Comissão da Mulher Advogada. Então, assim, eu sou muito feliz por ter a Miriam ao meu lado. E aí, quando nós formamos a chapa, veio a Luciana também, que assim como eu, não tinha experiência de gestão. E eu falo pra vocês, o pessoal às vezes comenta, lá vem as meninas da OAB, lá vem as meninas super poderosas. As meninas super poderosas. É bom demais porque, na verdade, acaba que é um trabalho que compartilha, mas compartilha a vida, né? Acaba virando amigas, compartilha os desafios, Com né? certeza. É muito gostoso ter essa experiência. Que eu falo que é a nossa rede de apoio, né? Muitas vezes nós mulheres, a gente fala, tem mulheres que levantam outras mulheres muito facilmente. Mas também a gente encontra essas amarguradas aí da vida que falam, ai, não vai dar certo, ai, vai quebrar a cara. Torcendo pra você, né? E essa pessoa realmente, ela precisa se tratar, né? E a gente vai deixando essas pelo caminho ali, às vezes, né? Não tem outro jeito. A gente agrupa quem realmente é a rede de apoio, né? Exatamente. E nós temos também dentro da nossa diretoria a presença de 3 homens. E eles vêm também, cada um com a sua individualidade, somando muito. Sim. E esses dias eles me perguntaram acerca de um posicionamento. Etienne, a gente precisa de um posicionamento seu em relação a isso. Falei, olha, pessoal, quando eu tomar alguma decisão que disser respeito à ordem, vocês podem ficar tranquilos. Os primeiros consultados, os primeiros informados serão vocês. E aí, essa coesão do grupo é muito interessante. Porque, de toda forma, o meu suporte está ali dentro daquela mesa. Nós temos muitas diferenças, Ju. Nós somos muito diferentes. E muitas vezes a gente se impacta, se atrita em muitas... Tem divergências, muitas né? divergências. Mas quando a gente sai dali, a nossa convergência, ela é só uma. A OAB. E... o objetivo foi alcançado. Foi alcançado. E isso que é interessante. E aí, essas divergências ficam na mesa. A nossa coesão, a gente fechou a porta, temos uma coesão ali. Eu vou falar sobre uma curiosidade. Quem hoje está te vendo e não te conhece, né? Mas você é uma pessoa muito animada também. E você é famosa por gostar de um microfone, né, Etienne? Né? Eu falo que eu sou muito boêmia, Ju. Eu amo a noite. Porque às vezes as pessoas te veem assim, formal, né? Vestida de advogada, né? Mas não tem noção também dessa mulher também animada, festeira, que canta, que pega o microfone, que se apresenta ali, né? Ju, os meus pais investiram muito em nós, assim, intelectualmente, sabe? Eu concluí um curso de inglês, eu tinha 12 anos de idade. Quando eu comecei a dar aula para cursinho, eu tinha 14. Uma menina. E aí minha mãe e meu pai colocaram a gente desde cedo na aula de piano, no conservatório, na aula de violão. E a minha mãe tem um gosto musical muito interessante. E meu pai nordestino também tem ali aquelas raízes muito interessantes culturais. E aí isso mexeu muito com a gente. Então, eu lembro que meu dedo não dava nem conta de fazer uma pestana no violão e eu já estava com o violão na mão. Pequenininho, todo mundo já tinha seu violão, seu microfone, suas músicas, o LP do Ney Matogrosso. E nós crescemos com a música, com a arte. E a música, ela é uma coisa que ela faz total diferença na minha vida. Eu sou movida pela música, então eu amo o meu violão, eu amo tocar, eu amo cantar. E eu estou com os 2 meninos, o João Otávio, ele está tocando o ukulele, ele está tocando violão e ele está tocando cavaquinho, sem ter feito uma aula autodidata, num único dia. Ele nunca foi para um conservatório. Eu acho que o que mobiliza essas habilidades é o meio, né? Sim. O José Olavo, que é o caçula, que estuda com a Valentina,
Outro dia eu tava brincando com a Valentina, né? Ele é tão expansivo, né? E ele é muito bem humorado, né? O seu caçula. Não sei se o mais velho mas a Valentina, de vez em quando, tá ali no celular e ele manda videozinho e ele faz piada de tudo. Ele tem umas sacadas muito rápidas. Muito. Aí outro dia eu falei, Valentina, eu acho que o José Olavo parece a mãe dele. Aí ela ficou me olhando, tipo, eu acho que ela não tem essa visão, né? E aí, porque quem conhece esse outro lado mais leve, mais espontâneo nisso, fala, mas eu acho a personalidade dele muito parecida com a sua ali, né? Ele veio pra botar fogo no mundo, né? Ju, se eu não acordar todos os dias com disposição para ouvir música e para fazer humor, eu não vou sair de casa. Sim. E é muito engraçado porque meu esposo é mais sério, é mais pacato, é mais... Só que a gente eu faço umas brincadeiras assim, o José Olavo tem muito disso, umas sacadas que... A gente rola de rir. A minha irmã mais velha, por exemplo, é uma humorista nata. E a gente tem que ter essa leveza para viver. Porque senão não adianta. Fica mais difícil ainda, né? Fica muito mais chato, né? E a música traz essa leveza pra gente. A música traz a música, ela transcende, né? Nossa vida passa a ter trilha sonora, né? Eu sempre falo isso. Tem músicas que marcam a vida da gente. E foi legal você falar do LP. Nessa geração não sabe nem o que é LP, que não sabe a emoção do... Mas tá no lado A ou tá no lado B, né? Que era essa coisa da gente realmente curtir a música como um hobby. Hoje as pessoas... Essa geração nova não tem isso, né? Então a gente escutava rádio, colecionava vida cassete, a gente ouvia muito rádio. Essa geração não tem muito disso. Até a relação com a música é diferente, né? Eu estava assistindo um violinista que para mim é um dos melhores do Brasil, Yamandu Costa, ele é gaúcho, e ele estava tocando e com os olhos fechados e pensando, e aí a pessoa que estava do meu lado assistindo falou, nossa, mas por que ele está fazendo tanta careta assim, por que ele está de olho fechado? Eu falei, ele está sentindo a música você sente. A relação ali. Entendeu? Você sente a música. E é isso, você precisa sentir a música, assim, ela é uma coisa que vem daqui, né? Não é do âmago. Daqui, Bom, se fosse pra você, hoje pensando nessa mulher que a gente trouxe um pouquinho de tudo, né? Advogada, brava em muitos momentos, defensora de um monte de valores, hoje presidente da OAB, mãe de 2, esposa, a Etienne multifatorial aí. Mas como advogada, hoje você fosse dar um conselho para esses jovens advogados que estão vindo, né? Independente de homem ou mulher, qual seria o conselho da presidente da OAB para esses jovens, essa nova geração de advogados? Ju, quando a gente sai do curso de Direito, quando você se forma, a carreira jurídica, ela tem uma opção muito grande. Você pode ser promotor, você pode ser juiz, você pode ser advogado, você pode ser delegado, né? Você pode ir para a magistratura, você pode ir somente para o magistério, eu posso só ficar dando aula, lecionando, e eu posso advogar. Advogue. Advogue exercendo a advocacia, como diz o nosso juramento, né? Com dignidade, com independência, zelando ali e observando a ética, os deveres, as prerrogativas profissionais. Hoje, lá atrás, se eu soubesse muito mais de prerrogativas, com certeza eu não teria deixado algumas coisas passar. Quando a gente fala em prerrogativa profissional, é muito interessante porque não é um direito do advogado, é uma garantia constitucional. Quando a gente advoga, o jovem advogado ele tem que entender que quando ele está advogando, exercendo o seu mistério, ele está falando por terceiro. Porque é uma base de uma responsabilidade. Exatamente. Se você vai fazer uma defesa trabalhista, eu estou aqui fazendo a defesa de uma empresa, eu não estou falando por mim, eu estou falando pela empresa. Eu estou aqui fazendo um divórcio, fazendo uma separação contenciosa, aliás, litigiosa, né? Nós estamos aí num conflito. Eu não estou ali falando por mim, eu estou falando por um homem ou por uma mulher, eu estou defendendo o direito de uma guarda, de uma criança. Se eu estou exercendo a advocacia criminal, eu não estou ali defendendo bandido, eu estou ali defendendo o direito. Eu estou ali defendendo uma mãe que está chorando por um filho acautelado. Então, eu preciso entender que naquele momento eu estou ali para exercer a profissão com dignidade. E muitas vezes a gente tem as nossas prerrogativas violadas por não conhecer. Então, jovem advocacia, conheçam o estatuto,
Conheçam as prerrogativas da advocacia, as prerrogativas profissionais que vocês têm, porque se essas prerrogativas não forem violadas, o direito do seu cliente, que é o que está ali em jogo, isso vai ser preservado. Então, e não desistam. Não desistam, não desistam, persistam. Às vezes, a virada de chave faltava apenas mais um mês, mais 5 anos, ou era apenas mais um livro para ler, ou era mais uma literatura que eu precisava entender, ou era mais um pouco de paciência. Uma mudança de atuação, muitas vezes, de área, né? Eu sempre Exatamente. falo isso. Às vezes as pessoas falam assim, mas o direito, assim como várias profissões, mas eu ouço mais a respeito do direito. O direito tá defasado, tem muito advogado. Aí eu costumo sempre brincar, falo, gente, médico, psicólogo, advogado, todo mundo um dia vai precisar. Ou você já precisou, ou você está precisando, ou você vai precisar. Não tem como, né? O direito, é o que você falou, é muito amplo e uma hora ou outra você vai precisar, seja para resolver um problema de um trabalho ou familiar, né? Ou um processo de divisão de bens, ou por conta de uma multa de trânsito, porque você foi lesado de alguma forma. Quem representa a gente? O advogado, né? Não tem como. O advogado, ele é o representante da sociedade. Eu falo que eu já precisei em vários momentos e você precisa ter um advogado para chamar de seu. Sim, sim. Porque qualquer dúvida, gente, é você ou é outro colega? Quem que eu procuro ou não? Porque, nossa, assim, ó, é uma paz muito... Encurta o caminho, encurta, né? Você tem um problema, você tem que resolver o problema. Se você não vai resolver sozinha, tem alguém para encurtar esse caminho para você, que é essa representatividade, e né? Aqui em Primavera, Ju, nós temos excelentes profissionais. E agora, estando ali na OAB, conhecendo mais, estando mais próxima da advocacia por conta da presidência, eu tenho visto profissionais assim extremamente que buscam se capacitar, que têm estudado, sabe? Atualizadíssimos, extremamente antenados. Nós temos vários advogados na nossa cidade que são chamados para dar palestras, para participar de workshop. E isso nos enche de orgulho, né? Sim. E todo mundo ganha, né? Por isso que eu falo, Primavera tem uma turma aí muito boa. Olha, foi um prazer contar um pouquinho da sua história, porque se a gente ficar aqui, né? A gente vai passar o dia conversando. Daqui a pouco a gente até pega o microfone para cantar, né? Exatamente. Foi um prazer poder contar a tua história, para as pessoas poderem saber um pouquinho mais sobre a OAB. Eu não sabia muito, né, do que era o trabalho da presidente da OAB. Eu falo que é muito gostoso trazer conhecimento de forma leve. Te admiro muito como mulher, como mãe. Adoro o José Olavo ali junto com a Valentina. Admiro muito a tua família, a tua mãe em si. E foi um prazer poder compartilhar. Que bom que as nossas vidas já nos impactaram um pouco aí, né? Já compartilhamos história, né? Ju, obrigada. Fico muito feliz e, de novo, te agradeço de forma institucional e de forma pessoal, né? E quero agradecer também o Garcia, maravilhoso, que está aqui, deixando tudo isso, assim, sensacional, né, Ju? Porque o bastidor, para mim, que é o melhor, né? Então, Garcia, obrigada. Obrigada por nos oportunizar estar aqui, por nos oportunizar falar da OAB e dizer para você, não agora como entrevistadora, mas como psicóloga, que você foi extremamente relevante para nossa família em diversos momentos. Não só para minha mãe, para minha irmã, mas para mim também, para o meu esposo. E é isso, Ju. São esses legados que a gente precisa entender que a gente tem. Eu falei dos meus, mas eu quero dizer para você que você também transforma vidas. Ai, que bom, obrigada. Obrigada. Foi um prazer ter essa caminhada compartilhada, né? E que bom que não é em vão, né, Etienne? Que bom, esse é o melhor legado. Prazer a PVA entrevistar de portas abertas para a OAB, para você, para todos os advogados. A gente tem muitos advogados, já passaram por aqui, a gente sempre tem muito assunto relacionado ao direito. Então está sempre muito à disposição. Vai ter muita coisa da OAB ainda aqui em 2024, se Deus quiser. Obrigada, se Deus quiser. Um abraço para vocês. Um bom final de mandato e que o que tiver que vir aí na tua carreira que seja sempre muito glamuroso, né? Abençoado. Abençoado. Obrigada, Ju. Bom, esse foi mais um episódio do PVA Entrevista, hoje com a Etienne Brandão, advogada, presidente da OAB aqui de Primavera do Leste. Cheia e riquíssima de informação. Se você considerou importante o que a gente bateu papo aqui, trouxe de informações atualizadas, lembre que você pode compartilhar esse vídeo com quem também precisar desse conhecimento. Se inscreva no nosso canal, sua participação é muito importante.
Até o próximo episódio.